Volume 3. Capítulo 11. O poder de Lívia. Nau capitânia do exército do Principado. Quarto privado de Ertralda. O Ertrude resgatado estava com Ertralda. Onés-sama, por favor, não convoque a divindade guardiã da terra. O céu e o mar, com essas duas divindades guardiãs, será muito fácil para nós alcançarmos nosso objetivo. Eu empurrei esse papel doloroso para você. Se ao menos eu usasse a flauta mágica. Ertralda balançou a cabeça. Um de nós teve que assumir esse papel. Quando Onés-sama falhou, foi decidido que eu seria o próximo a ir para o reino. Ertrude agarrou a flauta mágica com força e então as lágrimas caíram. Caso o verdadeiro poder da flauta mágica fosse mostrado, a compensação que seria exigido era a vida do usuário. Em troca da vida do usuário, eles poderiam manipular um monstro gigante chamado Divindade Guardiã. Halda, fiquei sem conseguir entender. Eu me pergunto qual lado está realmente errado. Ertralda não teve uma resposta clara à pergunta de Ertrude. Porque a resposta a essa pergunta não fazia mais sentido. Mesmo que as palavras da Rainha Milaine sejam verdadeiras, não podemos parar. Nós afundaremos o reino, tiraremos a ilha flutuante que flutua em suas terras, e o Principado obterá terra nova. Isto é algo necessário para que o Principado se torne um país realmente ótimo. A razão pela qual o Principado afundaria o reino foi porque eles queriam a pedra flutuante, que estava flutuando na terra do reino. Se conseguissem recuperar aquela pedra flutuante, poderiam expandir seu território. O Principado não poderia vencer com um ataque frontal. Para lutar contra o reino e vencer, eles precisavam de um método que fosse pelo menos coercitivo o suficiente. Estamos fazendo a coisa certa? Eu não posso decidir isso. Porque a única coisa que posso fazer é deixar o resto para Onés-sama. Depois que tudo acabar. Os pais dessas irmãs morreram acidentalmente. Havia outras pessoas que poderiam ser classificadas como família real, mas apenas essas duas seriam capazes de transmitir coisas como tradição oral, ensino ou similares ao próximo geração como herdeiros. Um deles precisava sobreviver e liderar o país. Onés-sama, como você passou seu tempo no reino? Restava pouco tempo para Ertrude conversar com a irmã. Portanto, eu queria ter uma conversa o mais divertida possível. Eles me colocaram em um lugar chamado academia. Matriculei-me lá como estudante no estrangeiro. Era um lugar mais horrível do que eu imaginava. Os estudantes carregavam escravos com eles e olhavam para os homens por cima dos ombros. Estudantes do sexo masculino. Até Ertrude tinha ouvido falar disso. Mas foi ainda mais chocante ver com seus próprios olhos. Mesmo aquele cavaleiro diabólico inclinou a cabeça obsequiosamente para os estudantes de aquela academia. O cavaleiro diabólico que derrotou Bandel? Como o reino terminou assim? Porém, ouvi dizer que o Principado continua com os mesmos costumes de quando ainda éramos o território do Arquiduque. Em efeito, é um país realmente estranho. Eles até embarcam em aventuras indirigíveis por causa de mulheres. Também fui a uma ilha flutuante com uma vila de elfos e vi algumas ruínas. Ertrude falou sobre sua aventura ao ver os olhos brilhantes de Halda. Ancestral do Principado, a antiga casa do Arquiduque também foi uma das aventureiras. Eles se interessaram porque cresceram ouvindo histórias de aventureiros desde crianças. Quando Ertrude terminou sua história, Halda sorria feliz. Então, Onés-sama, você partiu em uma aventura. Estou com ciúmes. Não tenho mais tempo. Halda, me desculpe. Sinto muito. Ertrude sentiu pena da irmã mais nova, mas havia chegado a hora. Um senhor veio relatar. Vossa Alteza Ertraldada. Confirmamos que o exército do reino está se aproximando. A expressão de Halda mudou instantaneamente de uma expressão infantil para uma expressão fria. E estarei aí imediatamente. Onés-sama, por favor, cuide do resto depois que eu falecer. A distância até a capital, o centro do continente, não era grande. Quando chegassem lá, tudo estaria acabado. Lágrimas escorreram dos olhos de Ertrude enquanto ela sorria para a irmã. Me deixa. Além disso, ficarei ao seu lado. Isso é reconfortante, Onés-sama. Mandei Arrogante sentar no convés.
Dentro da cabana, assobiei enquanto ficava cara a cara e vi a vista diante dos meus olhos. Comparado ao jogo, o impacto é ainda mais impressionante. A frota do Principado está logo abaixo do monstro gigante, como se estivesse sob seu comando. Proteção. Eles estão escoltando um monstro que se aproxima lentamente da capital. O alvo está entrando no campo de tiro. O monstro estupidamente enorme tem a forma de muitos olhos e braços com uma nuvem. Embrulhando, vários de seus grandes olhos estão voltados para o exército do reino. Estou lançando um ataque contra o exército do Principado juntamente com as aeronaves do exército do reino que estão por trás do sócio. O monstro gigante estendeu uma das mãos para nós. O alvo se aproxima. Destrua isso. Seguindo minhas palavras, Lucian, que se transformou completamente em uma concha vazia, murmurou em Roger. Ele nem sequer disse suas habituais palavras abusivas. Ele falou apenas a palavra mínima necessária. Mísseis estão sendo disparados. 3 mísseis foram disparados do canhão de mísseis de sócio. Eles bateram diretamente na mão do monstro gigante e causaram uma enorme explosão. Explosão, voando a mão gigantesca. A mão gigantesca que poderia até segurar Partner em suas mãos foi quebrada. O ar está cheio de fumaça preta. Continue atirando incansavelmente. Início do bombardeio. O grande canhão de sócio cuspiu fogo. Causou uma enorme explosão ao atingir o monstro gigante. Os mísseis são disparados um após o outro, explodindo os braços. Então sócio mudou a direção do rumo e acelerou. A mudança na formação da frota inimiga foi confirmada. Muito devagar. Eles devem estar começando a se preparar para nos interceptar em pânico depois de verem o braço de seu orgulhoso chefe final sendo derrubado. Talvez o outro lado também esteja num estado de comunicação deficiente, porque o seu movimento é lento. Logo atrás do sócio estão as aeronaves embarcadas pela minha família e amigos. Neste momento, suas aeronaves possuem as melhores especificações de nossa força. Pedi a Arrogance que ficasse no convés e preparasse seu rifle. Atirei nos monstros que voavam ao redor da frota militar do Principado. Milhares. Dezenas de milhares de monstros, aeronaves não parceiras serão os únicos a enfrentar. Partner está ocupado atacando um monstro gigantesco. Só posso deixar as trocas de tiros contra nossa frota de batalha e o extermínio de monstros para meus navios de guerra aliados. Quando a distância com os inimigos está diminuindo rapidamente, meus aliados. Eles começaram seu bombardeio. Os monstros são baleados e se transformam em fumaça preta. Os projéteis dos canhões são disparados um após o outro em direção ao parceiro, mas não há dano mesmo se eles bateram. A barreira implantada para proteger a aeronave desviou a todos. A aeronave com canhões alinhados nas laterais do casco é o principal atacante. Os inimigos que nos bombardeiam mostram-me o seu flanco. Faça um buraco neles. Quando o sócio se aproximou do exército do Principado a poucos passos de distância, um após o outro os navios de guerra aliados logo atrás de mim dispararam seu canhão principal, que está instalado em seu arco. Mesmo quando os navios de guerra do exército do Principado implantaram uma barreira, magia ao seu redor, foi penetrado e as aeronaves estão afundando. Como o último modelo de canhão atinge. Não pense que eles podem bloquear isso com isso. Quando os navios inimigos estão afundando, as armaduras voam uma após a outra. Uma aeronave com o flanco voltado para nós parecia impedir o avanço de sócio. Os canhões alinhados dispararam simultaneamente, mas sócio bloqueou todos eles. Você não vai nos impedir só com isso. Além disso, o ataque de estocada também é o forte do parceiro. A proa do parceiro avançou contra o flanco da aeronave inimiga, então o inimigo se inclinou para a frente. Forma de o parceiro continuou avançando assim. A aeronave se divide em duas e cai. Agora que chegamos tão perto, a batalha é nossa. Eu já penetrei logo abaixo do monstro gigante. Nesta posição, o monstro gigante nem conseguirá me atacar. Ou pelo menos assim espero. As aeronaves do exército do reino atrás de sócio implantaram suas armaduras e ambos exércitos mergulharam em feroz combate corpo a corpo. Com isso concluímos a primeira etapa. Vários mísseis são disparados de sócio. O monstro gigante é arrastado pelo explosões quando atingem e se transformam em fumaça preta.
A fumaça negra girou e foi absorvida pelas nuvens, tornando-as ainda maiores e mais negras. Esta batalha ocorreu no início da manhã, mas o céu brilhante estava completamente coberto com uma espessa nuvem negra. O monstro gigante revivido apareceu daquela nuvem negra. Seus muitos olhos estão voltados para Partner. Sua ressurreição é mais rápida do que o esperado. Vamos continuar atacando assim e selar seu movimento. Inimigo se aproximando. A armadura do Principado dirige-se para Arrogância. Eu encontrei você, Cavaleiro Diabólico. Diabólico? Não fale como se você não estivesse do lado errado. Você que veio me matar e eu que vou te matar depois disso. Nós dois somos pássaros do mesma plumagem. Apontei meu rifle e puxei o gatilho. Atire no estômago do inimigo e a armadura cairá à coberta. Quando olhei para cima, as aeronaves e as armaduras estavam se movendo para cercar Sócio. Apontei o rifle para a aeronave logo acima e puxei o gatilho. Atingiu a parte do motor e causou um incêndio. Está caindo em direção ao parceiro, mas o parceiro que está protegido por uma barreira nem sequer forrado. Posso ouvir vozes misturadas com ruídos. Destrua-o, com armadura e tudo. Se eles o derrubarem, conseguirão a promoção que quiserem. Eu te consegui-o. Usei o machado na mão esquerda para cortar uma armadura que se aproximava. A armadura rasgou do ombro direito até o estômago. Eu imediatamente percebi. Perceba que o piloto está além de qualquer ajuda. Lucian apontou para mim. Sua reação está atrasada. Bom, sim. Eu balancei meu machado na cabeça de outra armadura. O machado cravou-se no torso da armadura. Eu não tirei, apenas deixei cair o machado. Atirei na terceira armadura com meu rifle e coloquei uma nova arma em minha mão esquerda. Estou contando com você. Virei meu olhar para Vais apenas uma vez antes de olhar para o céu e voar para longe. A ponte Vais. O exército do reino atacou o exército do Principado, levando a batalha a um combate corpo a corpo. A batalha foi feroz. Angie, que estava assistindo, abraçou a trêmula Lívia para apoiá-la. Lívia, descanse um pouco. Lívia balançou a cabeça. Lágrimas escorriam de seus olhos. Ela estava segurando a cabeça com as duas mãos e respirava com dificuldade. É doloroso. Por que todos estão brigando? Embora seja tão doloroso, por quê? Angie estava preocupada em como responder. Me perguntou por quê. Ela sabia a resposta. Angie já havia aprendido a resposta para essa pergunta antes, mas agora que ela realmente a fez. Tendo testemunhado a batalha com seus próprios olhos, ele não sabia se aquela resposta era correta. Lívia pressionou as mãos no peito dele. Então Marie gritou. Ei! Os inimigos também estão se reunindo em torno desta aeronave. Angie repreendeu Marie em voz alta, que estava vestindo a roupa de Papai Noel. Silêncio! Sim. Temos aeronaves de escolta ao nosso redor. Além disso, esta aeronave não cairá tão facilmente. O Creare flutuante assentiu. A maior ameaça é o monstro gigante logo acima de nós. Esta aeronave não pode ser destruído exceto por aquele monstro. Em vez disso, vocês dois estão preparado? O mesmo para Marie. Marie, que era tratada como figurante, parecia insatisfeita, mas tinha medo de Angie e permaneceu calado. Angie apoiou Lívia e depois falou com ela gentilmente. Lívia, vamos acabar com essa batalha o mais rápido possível. Você consegue? Lívia assentiu enquanto chorava. Ela cruzou as mãos na frente do peito. Depois de fazer um gesto semelhante a uma oração, Angie também copiou seu gesto. Oh, que? Meu peito está dolorido. Além disso, sinto vontade de chorar de tristeza. Ele podia ouvir vozes ao seu redor. Ajuda! Eu não quero morrer. Mãe, salve-me. É por isso que eu não queria ir para a guerra. Angie sentiu o desaparecimento de vidas e vozes. Seu peito também estava ficando doloroso. Você tem sentido isso todo esse tempo? Creare falou. Devo chamar isso de ressonância? Ele está reagindo à habilidade de Olivia. No manual não há explicação para esse tipo de fenômeno.
Marie olhou para a frente e fez barulho. Não ou. Um grande monstro está vindo pela frente. Um monstro de boca aberta aproximava-se deles. Quando Creare murmurou, lá, o canhão principal de Vaz disparou contra o monstro, fazendo-o soprar. Marie, por favor, faça seu trabalho. Ei! O que eu deveria fazer? Imite os dois e faça algo a respeito usando seu poder de santo. Marie os imitou apressadamente e começou a orar, então Vaz começou a tremer. Era como se ela fosse levar a sério. Angie olhou para o teto e estendeu as duas mãos. A sensação de calor transborda. Também é relaxante. O que surgiu no coração de Angie foram as férias de verão, cenário dos 3. No caminho de volta das fontes termais. O pôr do sol estava lindo e tudo o que vivenciaram foi divertido. Angie achou que teria sido bom se aquele dia durasse para sempre. Eu me virei depois de abater um monstro que estava se aproximando de mim. As armaduras circundantes e também as aeronaves pararam de se mover. A batalha parou, e então os monstros se transformaram em fumaça negra antes de desaparecer. Uma luz quente envolveu o campo de batalha. Essa luz está sendo emitida por Vaz. Então esta é a arma definitiva. Os monstros estão desaparecendo por causa da luz. Até o monstro gigante acima. Ele está fechando os olhos e cruzou os braços para se proteger. Mas esse corpo gigante está desaparecendo gradualmente por causa da luz. Com isso chegamos ao fim. Muitas armaduras estão liberando a arma em suas mãos. A comunicação está melhorando. Até a nuvem espessa que cobria o céu desapareceu e o céu azul tornou-se visível. O amor é incrível, né? Oh! Quando estou prestes a rir pensando que vencemos, meu espírito de luta é desaparecendo gradualmente. Ao mesmo tempo, senti medo. É uma sensação que meu espírito de luta está removido com força. Eu posso ouvir uma voz. Não lute mais. Não quero ver uma batalha como essa. Por favor, pare de lutar. É a voz da Lívia. Entendo, então esta é a verdadeira habilidade da Lívia. A voz de Lívia tocou o coração das pessoas. Mesmo que não seja algo que te leve às lágrimas, já que é a Lívia quem diz isso, eu sei disso. Isso dominará os sentimentos das pessoas. A voz de Lívia alcançou diretamente os corações das pessoas ao seu redor, desde Vaz. Eu não posso desobedecer. Vamos parar agora. Nesse ritmo, muitas pessoas se tornarão sacrifícios. Por favor, pare. Lutar. Não haveria dificuldade se a guerra pudesse ser interrompida com tais palavras. Mas neste momento, a sensação de que eu realmente gostaria que a guerra parasse é penetrando meu coração. A concha vazia de Lucian murmurou. Ataque mental confirmado. Assim é. Essa coisa é um ataque realmente poderoso. A habilidade de Lívia fortalecida pela função de Vaz é escandalosamente atroz. Os cavaleiros do Principado que guardavam rancor do reino largaram as armas e ouviram-o. A voz de Lívia. Não brinca, ou quem vai deixar isso acabar assim? Tais sentimentos vão se dissolvendo diante da triste emoção de Lívia. E então, o que vejo é a memória nostálgica da minha vida anterior. Olhei para o monstro gigante levantando uma voz misteriosa e desaparecendo enquanto murmurava. Um ataque verdadeiramente terrível. Esse poder não deveria ser usado, foi o que pensei. Ertralda assistiu da nau capitânia do exército do Principado. As lágrimas correram. Por que você está chorando por nossa causa? Parar. Todos vocês devem ser nossos inimigos. Não fique triste. Estou implorando para você parar agora. A dor no coração de Lívia desapareceu. Seu peito doía. As pessoas ao seu redor também ficaram atordoadas ou chorando e sentadas onde estavam. Antes que eles estivessem de pé. Seu espírito de luta foi tirado. Tal coisa. Você está nos dizendo para esquecermos nosso ressentimento com algo assim? Algo assim. E isso é mortificante. Mas, seu desejo de vingança estava sendo tirado. Aos poucos eles ficaram inseguros se estavam realmente certos. Ertrude abraçou Ertralda com força. Halda, vamos terminar isso agora. A divindade guardiã do céu desapareceu completamente. Ertralda balançou a cabeça. Não. Impossível.
Se terminar assim, não saberei por que perdi minha vida. Eu tenho que lutar. Passe o que passar. Por que estou morrendo dessa maneira? Ertralda agarrou a flauta mágica com força. Seu coração estava relutante, embora ele quisesse lutar. Ela não podia odiar o oponente que deveria odiar. Covardes. Assim como pensei que o reino fosse o pior, fazendo algo assim. Eles são os mais baixo por fazer algo assim que nem sequer nos permite odiar ou ressentir-nos. Para tirar meu vontade de lutar desta forma. É injusto chegar ao ponto de dominar o coração. Pessoas assim. Ertrude abraçou Ertralda chorosa e derramou lágrimas. Sinto muito. Por fazer você fazer isso em vez de mim, sinto muito. A divindade guardiã do céu desapareceu. A flauta mágica na mão de Ertralda quebrou em pedaços. Isso tem que ser mentira. Até a divindade guardiã dos mares foi derrotado. A vitalidade de Ertralda desapareceu gradualmente. Sua consciência estava indo longe, nos braços de sua irmã mais velha. Rauda. Oné-sama, por algum motivo, mesmo que seja assustador, está quente. Devido à habilidade de Lívia, todos os seus medos desapareceram gradualmente. Ela sentiu como se estivesse envolta em algo quente. Com a vontade de lutar removida, o rosto de Ertralda ficou em paz. Sinto muito, Oné-sama. Por deixar você sozinha, me desculpe. Quando Ertralda fechou lentamente os olhos, percebeu que sua consciência estava desbotando. Ele podia ouvir a voz triste e chorosa de Ertrude, mas até essa voz desapareceu gradualmente da sua orelha. Bandel estava ao lado de Ertrude. Gradualmente, o choro de Ertrude começou a se transformar num sorriso. Princesa. Bandel. É estranho. Embora eu devesse estar triste, meu coração está quente e feliz. Embora Rauda morreu, não posso nem sentir tristeza. O povo do reino é realmente horrível. Ertrude sussurrou. Bandel gentilmente colocou seu mão em seu ombro. Deixe para mim. Esse Bandel vai acabar com tudo. Bandel. Talvez devido ao efeito do braço direito mágico, o ataque mental não funcionou em Bandel. Agora, por favor, me dê sua ordem enquanto você ainda tem vontade de lutar. Ertrude fez uma expressão angustiada. Bandel sentiu nostalgia ao ver aquele rosto igual aos que fiz quando era mais jovem. Princesa. Bandel, vá. Mostre-lhes o orgulho do principado. Bandel assentiu resolutamente e afastou-se daquele lugar de forma imponente. Quando ele saiu, ele levou a mão à boca e tossiu. Sua palma estava tingida de vermelho com sangue. Bom trabalho aguentando por tanto tempo. Ele agradeceu ao seu próprio corpo enquanto olhava para o braço direito. Pelo menos eu tenho que afundar aquela aeronave do reino, não importa o que aconteça. O navio branco que eu podia ver ao longe. Bandel pensava que tal coisa não poderia permanecer intocada. Ele colocou força em seu braço direito. Ela inchou e cobriu todo o seu corpo, assumindo a forma de uma armadura. Agora, vamos começar. Bandel voou para longe, avançando em direção ao navio branco, Vais, em linha reta. Eu me sinto distraído. Embora eu não devesse adormecer nesta situação, estou com sono, agora esse é o meu estado. Ou não. De qualquer forma, parecia estúpido lutar agora. A contaminação mental do mestre foi confirmada. A voz da concha vazia de Luxon entrou em meus ouvidos, mas neste momento não tenho. Eu não quero fazer nada. Estou pensando coisas como, por que estou lutando? Em primeiro lugar, a culpa é da Marie. Ninguém ficaria bravo comigo mesmo se eu o abandonasse. Ninguém, talvez apenas meus pais da minha vida anterior, que nunca mais poderei ver. Eles ficarão com raiva de mim, eu acho. Você é o irmão mais velho deles, então cuide da sua irmã mais nova, diziam. Mas esse não é meu personagem. Inimigo se aproximando. Eles vão em direção a Vais. Quando olhei para trás, uma armadura preta e espinhosa que parecia uma imitação de Arrogance está atacando Vais. Eu também senti como se tivesse visto aquela armadura em algum lugar. Ainda não me lembro onde vi. Vais.
Logo depois disso, a armadura preta abriu um buraco no capacete de Vice. Uma explosão. Isso é mal. Eu rapidamente agarrei o manípulo de controle. Minha mente clareou quando mudei a arrogância. Que? Era como se eu estivesse sonhando. Foi um ataque mental. O ataque mental de Vice afetou a todos, fossem eles inimigos ou aliados. Esse é o ataque mental da Lívia. É assustador. A sensação de estar envolta naquele calor me deu euforia, mas ao mesmo tempo também. Eu estava com medo. As aeronaves e armaduras ao redor ainda estão imóveis. Ainda assim, essa armadura. É a armadura que foi tirada de Ertrude e a flauta mágica do palácio. Então é o velho Cavaleiro Negro. Pensando que naquele ritmo a situação seria perigosa, acelerei até Arrogans a toda velocidade. Do outro lado do continente, Lucian confirmou que o monstro gigantesco havia desaparecido, ao mesmo tempo que julgou que o poder que eliminou o inimigo era perigoso. Então este é o poder de Olivia. Certamente, é apropriado ser chamado de arma. Definitivo. Saía fumaça do capacete de Lucian. A comunicação está melhorando. Meu link com minha extensão estará de volta em breve. Ele submergiu o casco no mar, fazendo com que a água evaporasse com o calor. Os arredores estavam cobertos de vapor branco. Era como se o capacete de Lucian estivesse envolto em neblina. Será bom se nada acontecer. Ele até pensou que se o pior cenário acontecesse, não importaria, desde que Leon sobrevivesse. Lucian esfriou o capacete enquanto pensava no plano depois disso, depois mudou-se. Devagar. Bandel usou a grande espada que segurava para cortar o lindo elmo branco. Então ele entrou no navio. Que? Lá ele encontrou algo que parecia uma armadura sem pernas atacando com a arma em punho. As mãos. Ele atingiu com sua espada larga e agarrou com o braço esquerdo. Não há piloto? Que raro. Ele esmagou-o com força e depois avançou enquanto destruía o navio. Esse tipo de navio não deveria existir. Como pensei, o reino é ruim. Sim, mal, é um mal que precisa ser destruído. Seu braço direito inchou, então vários olhos se abriram e a magia foi liberada deles. O interior do navio explodiu. Vai sofreu grandes danos. A altitude caiu gradualmente. Incêndios estavam começando a arder por toda parte. E está certo. Eu tenho que derrotá-los, o reino é um inimigo. Bandel causou destruição ao avançar e chegou à ponte. Lá ele encontrou 3 garotas. Mulheres? Já vejo. Então foram vocês 3 que fizeram isso. Bandel ergueu sua grande espada diante das 3 mulheres temerosas. Uma garota com cabelos levemente loiros deu um passo à frente. Por favor, aguarde. Vamos parar com isso agora. Esse tipo de batalha tem que acabar. Ainda não. Bandel vomitou sangue enquanto expressava seus sentimentos pelos 3. Isso ainda não acabou. Não vou deixar ninguém impedi-lo. Enquanto o Principado existir, e o Reino, continuaremos lutando. É natural quando você pensa no que todos vocês fizeram. A outra mulher que parecia obstinada abriu a boca. Não venha com esse. Não fale como se todos vocês, Principado, não tivessem feito nada. Em absoluto. Pelo seu tom, Bandel entendeu que esta mulher conhecia o passado do Principado. Mas Bandel não admitiu isso. E quanto a isso? Você sabe como é ver sua família morrer? Minha esposa tentou. Proteja minha filha. Minha filha ainda era pequena. Embora eu ainda fosse pequeno. Mas todos vocês. Quando Bandel estava prestes a baixar a espada larga, suas costas foram atacadas. Um arame o amarrou e ele foi forçado a se afastar da ponte. Quando ele se virou, havia 5 armaduras atraentes com cores diferentes. Isso é o máximo que você pode ir. Uma armadura branca veio em sua direção com uma espada na mão. Bandel arrancou o cabo com força e bloqueou o ataque com sua espada larga. Bandel riu dentro da armadura. Não pense que você pode me impedir com o seu nível. Quando ele fez a armadura voar, a armadura verde atirou nele com um rifle. Bandel não se esquivou do ataque porque sabia que sua armadura desviaria as balas. Então ele é capaz de desviar isso.
Ele percebeu claramente o quão ansioso seu oponente estava. Quando ele olhou em volta, havia lanças flutuando para cercar Bandel. Eles atacaram simultaneamente e perfuraram os buracos na armadura, as partes a articulação. Que tal? Você não pode escapar disso. Quando Bandel exerceu sua força, as lanças foram repelidas de onde estavam. Esfaqueado e inutilizado. Você. Não te deixarei. A armadura vermelha e a armadura azul lançaram um ataque de pinça contra Bandel, mesmo assim. Ele enviou uma armadura voando com sua espada larga e atingiu a outra com a cauda. Bandel ficou na frente das 5 armaduras perto de Vais que estavam começando a afundar e... Ele começou a rir. E aí, pirralhos? Você acha que pode derrotar este Bandel com esse nível de... habilidade? O homem que pilotava a armadura branca ficou surpreso. Bandel? O Cavaleiro Negro, hein? E está certo. Embora agora eu seja um ex-Cavaleiro Negro. Ainda assim, posso lidar com algo como você instantaneamente. Ele acelerou e baixou sua espada para dividir a armadura branca, mas a armadura vermelha o atacou. E perturbou seu swing. A armadura azul avançou e o atacou. Essa cerca. Espada sagrada. Não, é mais grosseiro que o seu. Oh! Ele se defendeu contra os ataques ferozes da armadura azul com sua espada larga enquanto ele ria mesmo quando cercado por inimigos. Vamos assim. Seja mais sério, demonstre mais vontade. Traga ainda mais oponentes. Forte contra este Bandel. O Cavaleiro Negro Bandel. Seus olhos estavam vermelhos e sua mente estava gradualmente se tornando instável. As 5 armaduras estavam em desvantagem contra o furioso Bandel. A armadura de Bandel, o equipamento mágico inchou e olhos apareceram por toda parte. Corpo. Essa aparência sinistra fez as 5 armaduras estremecerem. Mesmo que finalmente fosse acabar. Posso ouvir a voz do Cavaleiro Negro enquanto bloqueio as bolas de fogo que se seguiram. Chovendo. Não vou aceitar esse tipo de final. Esta batalha não terminará até que um dos lados esteja destruído. Não vou deixar ninguém terminar. Dei uma instrução ao Cavaleiro Mascarado. Ei, Cavaleiro Pervertido. Eu disse que sou um Cavaleiro Mascarado. Eu não me importo, evacue esses 3 o mais rápido possível. Vou mantê-lo aqui. Eu tenho. Parecia que ele queria dizer alguma coisa, mas também achava que eles não podiam fazer nada e... Obedeço obedientemente a ordem. Está bem assim. Eu vou enfrentar esse maldito velho. Fiz a Arrogans avançar. O Cavaleiro Negro ergueu sua espada larga. Nesse momento, a superfície do lago subiu e daí surgiu uma montanha. Tem que ser uma piada. Aquela montanha, um inimigo que parecia me fez suar frio. Novo inimigo confirmado. É de um tipo diferente dos anteriores, mas concluiu-se que é outra espécie de monstro gigante. A voz da concha vazia de Lucian entrou em meus ouvidos. No momento em que baixei a guarda, Arrogans foi cortado pelo Cavaleiro Negro e caiu no chão. Ertrude, que segurava a flauta mágica, olhou para Halda, que estava caído no chão. Ela pediu desculpas à sua amada irmã mais nova. Me perdoe. Perdoe-me por ser uma irmã mais velha e inútil. Eu me pergunto por que isso aconteceu. Então, uma autoridade de alto escalão se aproximou de Ertrude, que chorava. Ele estava ferido e sangrando na testa. Essas garotas inúteis. É patético como vocês dois falharam. Não havia respeito pela família real. Este homem que gritou o abuso era um nobre, que ocupava um cargo importante. Ele se moveu para chutar Halda, então Ertrude imediatamente cobriu seu corpo e... ele recebeu o chute em vez disso. Parar. Halda fez todo o possível. E que... apenas trabalhar duro não tem sentido. Devemos mostrar resultados, resultados. Vocês, pais e filhos, são realmente inúteis. Seu pai e sua mãe também. Eles se opuseram à guerra. É por isso que eles os mataram e nós os usamos como marionetes, e ainda assim... parecia que nesta situação o nobre cedeu ao desespero. É o final. Está tudo acabado. Neste ritmo,
O reino invadirá o principado para manter a sua posição. Embora eu achasse que poderíamos vencer usando aquele monstro, pensar que o reino, eu seria capaz de neutralizá-lo. Ertrude apertou a mão imóvel de Halda. O que você disse? Você ainda não entendeu? Vocês, pais e filhos, são estúpidos, né? Todos vocês. Eles estavam sendo usados por nós. Ao ouvir as palavras do homem diante dela, o ódio nasceu dentro de Ertrude. O homem olhou para Ertrude e riu. Não, ainda não. Se eu oferecer sua cabeça ao reino, somente eu serei salvo. Eu me tornarei o herói. Isso acabou com essa loucura. O homem apontou uma arma para ele, mas naquele momento a aeronave tremeu. A flauta mágica rolou para a mão de Ertrude. Droga! Mais uma vez o nobre apontou sua arma, ao mesmo tempo que Ertrude pegou a flauta mágica. E ele estragou tudo com todas as suas forças. Todos deveriam desaparecer. Monstros então apareceram nos arredores enquanto emitiam fumaça preta. Eles atacaram o homem e o devoraram. Pare! Ajuda! O homem chorou e gritou. Os monstros o devoraram até a morte. Ertrude levantou-se lentamente. Ela foi para um lugar onde pudesse ver o lado de fora com a flauta. Magia na mão. A verdade sobre a morte de seus pais contada por acidente, as palavras do homem, a morte de Halda, tudo isso fez com que ela não conseguisse entender exatamente por que ela havia sido arriscando sua vida até agora. Ertrude saiu para o convés. Seus olhos estavam opacos. Lá fora, a batalha recomeçou. Vais acabará de ser destruído por Bandel. Ertrude derramou lágrimas e tocou a flauta mágica. Um som misterioso ecoou pela área. Chega. Não me importa o que aconteça, mas todos deveriam morrer. A flauta mágica convocou a divindade guardiã da terra. Era originalmente um monstro que deveria aparecer como chefe final. Ertrude largou a flauta mágica e começou a rir loucamente. Todos deveriam desaparecer. A divindade guardiã da terra respondeu a essa ordem com loucura. O pai de Leon, Barcas, estava dando ordens da ponte. Outro monstro enorme e louco saiu. O que diabos está acontecendo? Assim como o exército do reino atacou o exército do principado, a sua consciência havia desaparecido de repente. Quando eles perceberam, o monstro gigante no céu havia desaparecido, mas então apareceu um grande monstro que parecia uma montanha subindo do lago. Não conseguia acompanhar a situação. Nix, que também estava na ponte, apontou para fora. Pai, os monstros apareceram novamente. Além disso, o número deles excede tudo o que já vimos visto até agora. Envie a armadura. Eu vou sair também. Não, você tem que dar ordem aqui. Eu. Fique quieto. Ouça, há uma ordem para tudo. Você deveria ficar aqui. Se algo acontecer, proteja nossa casa e família. Você entende isso? Nix não poderia morrer. Barcas pensou assim e colocou a mão na cabeça de Nix antes de lutar fortemente. Se algo acontecer comigo, você e seus irmãos deveriam se dar bem. Se Leon sobreviver, trabalhe duro para proteger nosso território. Esse cara é capaz, mas é um idiota. Cuide bem dele. É impossível eu cuidar desse cara. Primeiro de tudo, é melhor você ser o único deixado para trás. Pirralho, você não vai morrer antes de mim. Pessoal, cuidem do Nix. Barcas disse isso e saiu da ponte. Como esperado, o último chefe apareceu. O Cavaleiro das Trevas é absurdamente forte, não? Eu sei por que diabos aconteceu assim. Cavaleiro Diabólico. Vais estar afundando e desta vez o velho Cavaleiro Negro continuou me perseguindo. Não estou nada feliz. Seria 1 milhão de vezes melhor ter uma garota bonita me caçando. TSC. Meu machado está desgastado por bloquear a espada larga do Cavaleiro Negro. Disparar mísseis. Tantos quanto eu tenho. Disparando tudo. O container se abriu e pequenos mísseis atacaram o Cavaleiro Negro. O Cavaleiro Negro se afastou de mim e se esquivou de todos eles. Seu movimento era nojento. Além disso, os globos oculares por todo o seu corpo disparavam bolas de fogo que interceptou os mísseis.
minha arma é apenas o machado em minha mão. Mesmo quando tentei agarrá-lo e acertá-lo com Shockwave, simplesmente não consegui. Capaz de alcançar o Cavaleiro Negro. A situação é assim mesmo quando eu trapaceio. Isso me faz me odiar. Eu me encurralei e fiquei sem meios. Justamente quando pensei isso, o monstro gigante produziu espinhos na parte do corpo que parecia uma montanha. Ele disparou aqueles espinhos e um após o outro atingiu as aeronaves vizinhas. Ele começou a atacar sem diferenciar entre o reino e o principado. Ah! Como esperado, até o Cavaleiro Negro ficou nervoso. Princesa! O monstro gigante está furioso sem discriminar se é um inimigo ou um aliado. Como é o status do parceiro? Ele está impedido e não pode atacar o monstro gigante de forma satisfatória. Sócio continuou atacando o monstro gigante, mas o exército do principado cercou e banha-se com fogo concentrado. Pessoal, há um inimigo que vocês devem derrotar antes de atacar meu navio. Eu gritei enquanto ao mesmo tempo preparava meu machado. Eu baixei a grande espada do cavaleiro. Black a bloqueou. Não tenho mais tempo para encarar você. Morra já. Eu me recuso. Eu não quero morrer neste tipo de lugar. Cheio de teimosia, recusei-me a morrer num lugar como o campo de batalha. Você não tem orgulho como cavaleiro e também não tem força de vontade. Você realmente é um demônio. Qual é o problema? Não force seu orgulho e vontade sobre mim. Cavalaria? O ruim é que parece que a cavalaria do reino existe para proteger as meninas. Portanto, não posso seguir sua estética. Partner soltou toda a munição restante e explodiu o monstro gigante. Ao mesmo tempo, a concha vazia de Lucian me informou. O parceiro está no limite operacional. Ah! Partner, que foi continuamente banhado por fogo concentrado, perdeu sua barreira e ele foi imediatamente atingido por projéteis de canhão e magia. Pegou fogo e caiu para o lago. Sinto muito por Lucian. E então a espada do Cavaleiro Negro se aproxima de mim. Este é o fim. Peguei o manche para lutar até o fim. A voz de Lucian voltou ao tom habitual. Purga de container. Você. O container nas costas de Arrogance foi purgado e ele voou em direção ao Cavaleiro Negro. O Cavaleiro Negro cortou o recipiente e foi engolido por uma explosão. Mas, com isso, a mobilidade da minha armadura ficou lenta. Porque os bicos do motor, eles estavam presos ao container. O que você planeja fazer sobre esta situação aparecer tão de repente? Da próxima vez que o Cavaleiro Negro atacar, não poderei nem fugir. Não há problema. Server está chegando. Do alto do céu, Server se aproxima com sua forma completamente alterada. O que é isso? É Server. A forma é diferente. Pequeno detalhe. Server chegou pelas costas de Arrogance e imediatamente combinou a parte que estava conectado ao container. Tudo veio junto. Incrível. Troca de peças. Há uma espada enorme, então use-a. Arrogance tirou a espada que saiu de Server. É uma grande espada semelhante à do cavaleiro. Preto. Dependendo de como você olha para isso, a nova forma de Server pode ser vista como um avião ou um escudo. Arrogance, que tinha tal coisa instalada nas costas, parecia ter asas. Podemos lutar contra isso? Não há nenhum problema. A atualização do sistema também foi concluída. O Cavaleiro Negro voou para fora da fumaça causada pela explosão do container. Então, eu fiz Arrogance voar para baixo. A aceleração é maior do que antes. Controlar isso é difícil. Isso é muito rápido. Acostume-se com isso. Iniciando o ataque. Luzes semelhantes a laser são disparadas de Server. Eles atacaram o Cavaleiro Negro. O laser foi dobrado. Por favor, fique quieto ou você morderá a língua. O que há com essa inteligência artificial que trata seu mestre como qualquer outra pessoa? Antes disso eu me sentia sozinho, mas agora me sinto estranhamente chateado. Mas acho que com isso será possível lutar contra o Cavaleiro Negro. Virei-me para encarar o Cavaleiro Negro e me posicionei com a grande espada. Pirralho, então você manteve um as na manga. Quem ri por último ri melhor. Então não reclame, velho. Queridos ouvintes e fãs da Samurai Novel,
É com imenso prazer que trazemos a vocês as aventuras e mistérios de nossas light novels favoritas. Sua presença e apoio são o que tornam nossa comunidade tão especial. Asterisco asterisco graças a vocês em asterisco asterisco. Nossas histórias ganham vida. Cada capítulo se torna uma experiência compartilhada. A paixão pela leitura se espalha ainda mais. Asterisco asterisco um pedido especial em asterisco asterisco. Se você gostou do que ouviu e quer ajudar a Samurai Novel a crescer, por favor, asterisco asterisco deixe seu like asterisco asterisco e asterisco asterisco compartilhe nosso conteúdo asterisco asterisco com amigos entusiastas de light novels. Cada interação sua nos ajuda a alcançar novos ouvintes e a construir uma comunidade ainda mais forte. Asterisco asterisco vamos crescer juntos, asterisco asterisco. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue a nos acompanhar para mais histórias incríveis. Com gratidão. Asterisco asterisco a equipe Samurai Novel asterisco asterisco.